Bora, meu povo, Thiago Menezes aqui do Zé Cangaço. Bom, gente, hoje a gente está aqui com um vestimenta diferente, um cenário diferente, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico que muita gente está me cobrando, aí meio que no improviso estou gravando hoje aqui, que é sobre a violência no cangaço. A gente fez um vídeo agora recentemente falando sobre João Ferreira da Silva e a gente comentou meio que por alto as motivações da entrada daquelas pessoas na época, né, do cangaço. A gente falou meio que por alto e a gente ficou na promessa de gravar um outro vídeo específico sobre essa temática. E a gente está fazendo hoje aqui, a galera pediu demais e vamos lá, vamos embora. Thiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo? Bom, gente, então vamos lá, vamos se inscrever aqui no canal, vamos deixar o like, vamos compartilhar esses vídeos, isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho. Eu gostaria de primeiramente pedir desculpas porque não estou tão participativo. Todo mundo que acompanha o Odisseia já há um tempo sabe o quanto eu gosto de responder a todos os comentários, respondo um por um. Quem é inscrito aqui no canal há tempos já sabe disso, certo? Mas infelizmente eu realmente reconheço que ultimamente eu não estou respondendo a todos, não está dando tempo, mas eu espero a compreensão de vocês, gente. Eu realmente estou muito atribulado, tá osso aqui, por isso que o Odisseia está postando vídeos com um intervalo muito grande. Realmente eu reconheço essa falta com vocês, mas eu prometo que em breve, assim que eu concluir aqui os meus projetos pessoais paralelos aqui, eu vou voltar a trabalhar mais, né, no Odisseia, me dedicar mais, certo? Mas vamos lá, a gente vai hoje para um tema muito polêmico, porque a gente deixou há uns vídeos atrás, num vídeo sobre João Ferreira da Silva, a gente comentou meio que por alto as motivações das pessoas a adentrar o mundo do cangaço, né? A gente prometeu que faria um vídeo específico sobre essa temática e a galera me cobrou muito isso, e aí por isso que eu estou aqui agora. Não estou com a roupa do Odisseia, estou com a roupa aqui do Dragão, com a roupa do Confiança, que é meu time do coração aqui de Aracaju. E eu quero falar hoje sobre a minha opinião, meu ponto de vista como pesquisador sobre a questão das motivações do ingresso ao cangaço, daquelas pessoas na época. Claro que isso não impede das pessoas nos grupos de WhatsApp, nos bate-papos, expor seu ponto de vista, sua visão sobre aquilo. Isso não impede, claro. Eu estou aqui falando sobre o que eu penso na visão de um pesquisador, certo? Eu acho que é fundamental você ter imparcialidade e não se apaixonar pela história de modo que você se insira nos acontecimentos. A função do pesquisador é pesquisar e contar a história. O leitor é que toma suas decisões, enfim, certo? A gente pesquisador, nós não podemos nos inserir na história. Mas vamos lá, porque eu acho que o fenômeno do cangaço era uma cultura da época. Por que eu acho isso? Eu vou mostrar alguns indícios aqui. Quando você pega os depoimentos dos sobreviventes do cangaço, você percebe que eram pessoas tranquilas, pessoas brandas, né, que tinham seus depoimentos lá como pessoas aparentemente de bem. Você não tem registros, via de regra, registros de pessoas que após o cangaço cometeram delitos, via de regra, certo? Quando você pega o depoimento de Moreno, por exemplo, aí ele até, de forma até engraçada, ele contava que quem atirava não era ele, era o mosquetão dele. Aí a gente dá risada com isso, né? Entre outros fatos que ele contava. Mas vale lembrar que Moreno era um cara duro no cangaço, era uma fera. Você pega também Ângelo Roque. O Ângelo Roque já era um cara diferente, um cara mais com os depoimentos mais retos, o depoimento de Ângelo Roque é incrível também, né? E era também um cara muito duro na época. Aí a gente faz pensar o seguinte: você vê os caras são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, foram pessoas que tocaram sua vida como pessoas normais, digamos assim, mas eram os caras brabo na época, eram umas feras, né? Aí você fica imaginando,
Então passou, foi aquilo na época do cangaço e eles voltaram à vida normal deles como pessoas normais, pessoas de bem. Aí, por outro lado, outras pessoas que não sobreviveram ao cangaço, que morreram na época do cangaço, que não tiveram chances de mostrar a sua verdadeira natureza e hoje são taxados como verdadeiros monstros. Por exemplo, você pega Zé Baiano, era o cangaceiro ferrador, era uma fera. Aí você pega Virgínio Fortunato, né, vulgo moderno, era o cangaceiro capador, né, que taxa como era um monstro, um cara bruto. Gente, mas vamos lá. Virgínio, ele era um cara super de bem, a família dos Fortunatos eram também pessoas de bem. Ele se casou com Angélica Ferreira, morou no Juazeiro junto com os Ferreira. A Angélica morreu, ela sempre foi doente e morreu jovem ainda. E aí, em janeiro de 1927, ele e o cunhado Ezequiel, um jovem ainda também, eles tiveram que entrar para o cangaço para se proteger. Eles tiveram que entrar, eles foram obrigados. E Virgínio se transformou no que se transformou, né? Naquela visão que a gente tem dele, daquele cangaceiro duro, capador. Zé Baiano antes era um cara trabalhador, era pedreiro, vaqueiro, que era uma tendência da região onde eles viviam. Era um cara super trabalhador também, nunca teve problema, apesar da família dos Ingraças ser família problemática, né? Mas ele era um cara trabalhador. Quando entrou para o cangaço, se transformou naquele monstro que é taxado na história até hoje, né? Então aí você pega os caras que sobreviveram, que mostraram a verdadeira natureza deles e são pessoas de bem. Aí você diz, será que eles também não eram? Se eles tiverem sobrevivido ao cangaço e tivessem dado seus depoimentos, será que a gente ia enxergar eles como a gente enxerga hoje? Vamos lá, citei agora o exemplo de Virgínio. Se Virgínio tivesse sobrevivido ao cangaço e desse seu depoimento, muito provavelmente ele ia mostrar aquela natureza inicial dele, aquele homem de bem, e a gente ia enxergar ele não como um cangaceiro capador, mas um cangaceiro que foi um cangaceiro, viveu a sua história e depois voltou à sua vida normal. O que eu enxergo disso é o seguinte, as pessoas eram pessoas normais, né, pessoas de bem, tiveram que entrar para o cangaço, se transformar num personagem, entre aspas, e quem sobreviveu ao cangaço voltou normalmente à sua vida de pessoa de bem. O cangaço forçava a violência. Eu já citei várias vezes aqui sobre isso, que eu fico fazendo essa analogia como seria um cangaceiro bonzinho. Você imagina um cangaceiro que chega na casa do coiteiro, dando bom dia, boa tarde. Por gentileza, a senhora podia me ceder uma xícara de café que eu estou com fome? Aí depois, quando sair, por favor, deixe lembrança por meninos que não estavam aqui. Mas, por favor, não diga não avante que eu cheguei, viu? Deus abençoe, sabe? Gente, um cara desse não intimida. O coiteiro vai, assim que passar volante, ele vai lá e diz. Não é? Agora, se o cara chega ameaçando, tocando terror, se você disser onde eu estou, eu mato todo mundo da sua família, o cara vai pensar duas vezes em delatar um cara desse, não é? Então, o cangaço forçava isso. O cangaço, eu não estou justificando, gente, pelo amor de Deus, certo? Eu estou dizendo que o cangaço era assim. Tinha que tocar o terror para intimidar. Era uma coisa de mostrar força, mostrar poder, intimidação. Então o coiteiro ia pensar duas vezes antes de delatar um cangaceiro. Além disso, tinha aquela questão daquela política que os cangaceiros faziam. Eles davam dinheiro, ofereciam proteção. E isso, claro, o coiteiro, quando a volta chegava, ele não delatava o cangaceiro por medo ou justamente por conta daquela promessa, porque teve dinheiro envolvido, claro, né, de não denunciar, de não delatar. Então ele tinha recebido dinheiro e faria o trabalho dele, que seria não dizer por onde o cangaceiro foi. A polícia, por outro lado, tinha aquela questão da fé pública, né, que eles meio que justificavam as atitudes deles em nome da lei. Eles estavam cumprindo o serviço dele. Quando um policial faz uma requisição de algum pertence seu, por exemplo, tem uma inundação, uma catástrofe natural, uma casa não foi afetada, o poder público ele tem a prerrogativa de se apoderar daquele bem seu para abrigar as pessoas, né, os sobreviventes, e caso tenha algum dano no seu imóvel, no seu bem, aí o poder público vai lá e faz o ressarcimento a você. Então é uma prerrogativa do serviço público, né, e isso já existia na época. Então, com essa prerrogativa, os policiais meio que justificavam suas atitudes por conta de estar executando o seu trabalho, o seu papel. Então, poucas vezes, a polícia pagava o que consumia na casa de um coiteiro.
certo? Era assim que funcionava. O cangaceiro não. O cangaceiro, via de regra, pagava ao coiteiro justamente para ter aquele relacionamento, aquela política. Olha, eu ajudei você, me ajude também, sabe? Então era assim que funcionava. Então, para obter informação, a polícia descia o cacete no sertanejo e o sertanejo e ver até onde aguentava para ver se denunciava ou não. Aí você diz, pô, a polícia é violenta? Bom, vamos olhar aquela visão deles na época. Os caras chegavam todo rasgado, com fome, com sede, longe de casa, naquela aperreio que está perseguindo, mas podendo também sofrer uma emboscada a qualquer minuto. Os caras com saudade da família, naquela agonia. Rapaz, você chega na casa do coiteiro vindo no rastro de cangaceiro, sabe que o cangaceiro passou por lá, você sabe que o cara é coiteiro, o cara não viu o cangaceiro. Gente, os caras desciam o cacete mesmo, não é? Repito, eu não estou justificando nada, eu estou aqui contando os fatos que eu estudo, que eu já ouvi de coiteiros. Então, é o que acontecia. Vale a gente aqui justificar? Vale a gente aqui fazer julgamento? Não, gente, a vida era aquela. Os jovens entravam para o cangaço com uma visão de uma ascensão social, era a chance que eles tinham. Eles estavam, aqueles lavradores, os caras que viviam com aquela vidinha ali, pô, ganhando pouco. Tá? O cara passava o cangaceiro e fazia oferta deles seguirem o cangaço, via os caras todos cheios de ouro, tinha aquela visão do cangaceiro, que era um cara cheio de mulher, todo mundo vislumbrava os cangaceiros. Gente, os caras caíram no cangaço mesmo, a cultura era essa, era a chance que eles tinham de ascender socialmente. Então vale a gente aqui fazer julgamento de mérito. O cara entrou pro cangaço porque tinha natureza bandida. Não, gente, não era a cultura deles. Eu lembro que eu vi um depoimento de que as crianças da época brincavam de cangaceiro e volante. As crianças brincavam disso, gente. Você vê, era o mundo deles, era o que eles viam. Né? Como eu na minha infância eu jogava bola, porque era a minha natureza aqui, era minha cultura, onde eu cresci. Na natureza deles lá, na cultura deles lá, o que eles viam na época era o que mais se falava, era cangaceiro, volante, cangaceiro, eles brincavam disso, de bandido e mocinho, né? Como a gente brincava de policial, por exemplo, eles brincavam de volante e cangaceiro, era o mundo deles. E aí entra justamente um fato curioso, que tem um depoimento de Zé Saturnino a um Globo Repórter, se não me falha a memória, 1974, esse documentário do Globo Repórter. E aí o repórter pergunta a Zé Saturnino, e tinha muito cangaceiro naquela época? Ele, oxente, era quase todo mundo. Por quê? Porque era cultura. Você ou entrava para o cangaço ou entrava para a polícia. Certo? Vale a gente fazer julgamento de mérito? Não, era cultura. Aí você vê o cangaceiro, a violência deles, de arrancar a cabeça, de fazer... Eu repito o que eu falei agora há pouco, é sobre esse terror que era inerente ao fenômeno do cangaço. Todo esse terrorismo, claro que alguns se exaltavam mesmo, mas, enfim, a cultura do cangaço, que era baseada no terror, era justamente por conta disso. Era impor uma força violenta para que quem fosse, por um acaso, ir de encontro ao cangaço, ao movimento do cangaceiro, ao movimento do cangaço, pensar duas vezes o que é que poderia acontecer com ele, entendeu? Repito, gente, essa é a minha opinião. Mas vamos lá novamente sobre as motivações. Você tem também um documento, um relato de Ângelo Roque, que ele disse que a irmã dele foi molestada por um soldado e ele foi conversar com o delegado sobre isso, que o cara tinha feito isso com a irmã dele e tal, que ele não achava certo, que era para ele dar resultado lá. Aí o delegado disse, não vou fazer isso não, o cara é soldado, vá lá e faça algum mal à irmã dele. Ele disse, sim, mas a irmã dele não me fez mal. Eu disse, bom, não vou fazer nada, se vira, desceu os meios. Aí foi lá e matou o cara, né? Que na verdade nem matou, né? Mas ele achou que tivesse matado. Aí você vê, pô, o cara era a honra, era a cultura da época. A maior virtude que um homem podia ter naquela época era ser valente. Você podia morrer, mas que morresse tentando honrar o nome da sua família. Foi o que Ângelo Roque fez. Então ele foi lá, atirou no cara e teve que entrar para o cangaço para se defender, porque senão a polícia, o cara era policial, né? Senão a polícia vinha arregaçar com ele. Então essa foi a motivação. E Ângelo Roque se tornou um dos grandes nomes da história do cangaço, né? Mas nasceu daí. O cara era lavrador, até ele fala: quantos anos o senhor trabalhava de que antes? Eu era lavrador. Quantos anos? Ele
14, 15 para 16 anos. Ele fala bem isso. Então ele foi trabalhador, o pai dele foi trabalhador, a família era trabalhadora e ele teve que entrar para o cangaço porque ele honrou o nome da família dele. A gente vai julgar um cara desse? Não. Ah, mas ele foi violento no cangaço. Tinha que ser. Repito, gente, eu não estou justificando, mas os fatos levam a isso. A gente não pode fazer nosso julgamento de mérito por conta disso, que a cultura era outra, o enxergar do mundo na época era outro. Bom, gente, outra coisa que o pessoal comenta muito é sobre essa questão de arrancar as cabeças. Gente, quem anda na Caatinga sabe o quanto é difícil viver naquele lugar, certo? É muito difícil. Além da distância para um centro urbano, seja uma vila, uma fazenda, mas o acesso é muito difícil. Então, o que acontecia normalmente quem arrancava as cabeças, normalmente era volante. Por quê? Cangaceiro, quando matava volante, matava e deixava lá. Ia fazer o quê com aquilo, né? Aí, eventualmente, cortava a cabeça, eventualmente. Você vê que os relatos, o maior número de relatos sobre decapitação é por parte das volantes. Por quê? Justamente, quando você está no meio da Caatinga e tem uma brigada com um cangaceiro, e você abate um cangaceiro, aquilo para a volante era muito bom, porque era uma chance deles ascenderem na carreira policial, ter aumento de salário e melhor, uma prática que existia, uma cultura que existia entre eles, era que você ficaria com o espólio daquele cangaceiro. Então todas as riquezas do cangaceiro ficava com quem o matou. Então era assim a chance que eles tinham, né? Então eles arrancavam a cabeça para levar a cabeça até algum lugar, alguma povoação que tivesse um fotógrafo, fazer esse registro dessas cabeças e constatar que de fato mataram um cangaceiro, né? Levavam todo o espólio deles, os chapéus, os bornais, e aí tirava foto, fazia esse registro e levava para a sede da volante deles para mostrar para os superiores, aqui, matei o cangaceiro. Aí eles eram promovidos, tinha aumento de salário. Então eles levavam isso como um troféu, mas principalmente como uma prova que eles abateram um cangaceiro. E aquilo eles iam ascendendo na carreira policial. Então não era por malvadeza, por crueldade, não. Era justamente com esse intuito. Tem até um depoimento depoimento fantástico, inclusive, que Paulo Gil fez em 1964 com Zé Rufino. E aí ele conta justamente isso, que quando eles tinham alguma brigada, eles arrancavam a cabeça, ia lá, tiravam fotografia, né? Ele fala exatamente isso. A fotografia era para registrar que um grupo de cangaceiros, ou um cangaceiro pelo menos, foi abatido, e aquilo era para promoção dos soldados que participaram daquela atuação. Então, vamos lá, a violência nesse caso era uma violência prática, que não tinha como levar o corpo do cara por dentro da Caatinga, era muito difícil. Levar a cabeça é muito mais prático, não é? Então acontecia isso aí. Cangaceiro já arrancou cabeça de volante? Já, claro que já. Cangaceiro já fez muita atrocidade, por exemplo, o combate da favela, que inclusive esse combate foi em 1926, até Curisco, na época era um jovem, ele ficou assim horrorizado e em seguida ele pediu para sair do cangaço por um tempo. Ele voltou depois em 1927. A gente tem um programa sobre isso aqui na Odisseia. Então no combate da favela lá em Pernambuco, na região de Floresta, os soldados que foram mortos nesse combate, eles tiveram assim, sofreram já mortos, né, mas foram assim esquartejados, eles batiam com casca de bala nos olhos dos cangaceiros, dos soldados com o coice do fuzil, foram sangrados, decapitados, fizeram uma barbaridade e aquilo chocou o jovem Curisco, certo? Então, quando acontecia isso daí, beleza, como o soldado geminiano também aqui na Bahia, que aconteceu isso daí, então os cangaceiros faziam isso, mas via de regra quem fazia mais eram os volantes, justamente com esse intuito de tirar fotografia e fazer esse registro. Voltando sobre essa questão dos soldados usarem a força para obter informações, se não fosse assim, eles não obteriam nenhum tipo de informação de coiteiro, porque eu repito, os coiteiros, ou eles normalmente não delatavam o cangaceiro por medo, principalmente, mas também por aquele favor mútuo. O cangaceiro sempre ajudava o coiteiro para justamente ter essa proteção, né? Claro que às vezes não funcionava desse modo, mas era assim que deveria funcionar, né? O intuito era esse.
Eu lembro que eu conversei lá no povoado Curituba, entre Canindé de São Francisco, no Sergipe, e Paulo Afonso, na Bahia, com Dona Maria. A mãe dela era Dona Delfina da Pedra d'Água, e ela foi coiteira de Lampião, a maior coiteira naquela região. E aí ela me falou que a mãe dela, certa vez, estava em casa e chegou a força de Zé Rufino, lá na propriedade, na Pedra d'Água, e Zé Rufino sabia que ela era cangaceira, ou que era coiteira, e Zé Rufino queria que ela desse notícias de cangaceiros, porque eles vinham no rastro, e Zé Rufino tinha grandes rastejadores, né, como João Doutor, eram umas férias esses caras aí. E aí ele chegou no rastro, na fazenda Pedra d'Água, sabia que os cangaceiros tinham passado por lá e queria que ela desse notícias. E ela não sabia, ela dizia que não sabia. Claro que ela sabia, né? Aí ela me falando, a Dona Maria, né, disse que ele batia com o coice do fuzil na mesa. Fale, velha da boca dura. Aí ela dizia, você não veio no rastro? Siga no rastro então. Você não disse que eles passaram por aqui? Então siga e você vai encontrar. Ela não disse, e ele batendo com o coice do fuzil na mesa para intimidar. Então assim, foi uma coisa curiosa, que era muito normal. E inclusive Dona Delfina ficou presa ainda 6 meses em Aracaju, né? Mas não desse episódio aí, mas esse episódio a Dona Maria presenciou e me contou. Tem até também aqui um vídeo no Odisseia sobre isso, quem quiser conferir está aqui, ela falando sobre isso. Então essa atitude da volante era para obter informação e era natural. Agora essa violência toda que existia no cangaço, isso é uma tradição sertaneja. Tem uma teoria que é do professor Frederico Pernambucano de Mello e que eu acho super plausível, é que o cangaceiro, essas atitudes do cangaceiro, porque na verdade assim, ele vinha do vaqueiro, né? Era aquela subcultura que vinha do sertão, do sertanejo. Mas isso era herança, principalmente, que é justamente onde entra essa teoria do Frederico, dos tapuio. A tribo tapuia, dos tapuio, eles eram excelentes guerreiros. Documentos históricos mostram essa valentia dessas tribos e que lutaram até onde conseguiram, até onde deu contra a colonização do europeu. Então eles eram perversos e essa tradição foi passada para frente e foi formando essas outras subculturas, que uma delas é justamente a do cangaço. Então o cangaceiro, que é um misto do vaqueiro e do índio em vários aspectos, eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo para não fugir, mas essas punições do cangaço, como castração, essas marcas de ferro, isso vem do vaqueiro, e essas perversidades de decapitar, sangrar, isso vem justamente dos tapuio, certo? Então essa herança daí não foi criada no cangaço, então já é um fator histórico que sempre aconteceu no sertão e que nunca foi visto como uma violência extrema, porque era a cultura deles. Até pouco tempo, em muitas regiões ainda hoje você encontra que muita coisa, muitas questões são resolvidas à bala, certo? Então imagina, isso era muito mais evidente na época. Você acha que a polícia do quartel, não a polícia volante, a polícia do quartel, quando tinha alguma intriga de fazendeiros, os caras saíam do quartel para ir lá na fazenda para resolver questão? Não ia não, os caras resolveram na bala mesmo. Era a cultura da época, gente. A gente não pode fazer julgamento de mérito nenhum com relação a isso. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Era violento? Era aos nossos olhos. Mas na época não, funcionava muito bem. Era a cultura deles, tudo era resolvido na bala, certo? O cangaço, repito, era uma tradição que era movida pelo terror. Tinha que tocar o terror para intimidar qualquer ação contrária àquele movimento, àquele fenômeno, certo? E esse fascínio que muita gente tem sobre a figura do Lampião, de taxá-lo como herói e tal, Lampião nunca teve um cunho social, ele nunca teve a intenção política de ajudar o sertanejo, ele não tinha isso, certo? Esse fascínio que a gente tem como esse herói sertanejo é por conta justamente dessa liberdade selvagem, dessa valentia, que como eu falei agora há pouco também, que a valentia era a maior virtude que uma pessoa podia ter na época, naquele meio, certo? Fulano é bonito, fulano é inteligente, não. Fulano é valente, aí, sabe, exaltou o cabra. E então Lampião traz esse símbolo de força, querendo ou não, ele representa essa força do sertanejo até hoje, e por isso que é visto como herói, na minha opinião. Eu enxergo muito isso, essa liberdade selvagem aí, essa coisa da valentia, que isso enche os olhos de todo mundo até hoje, e é por isso que ele é esse símbolo da força sertaneja, desse irredentismo,
e que até hoje o nome dele tem essa força, esse carisma, goste dele ou não, ele representa realmente essa força do sertanejo. Goste dele ou não. Repito, eu não estou aqui me inserindo, eu não sou apaixonado por Lampião, eu sou apaixonado pela história do cangaço, é diferente. Então, gente, eu queria mostrar um pouco da minha opinião como pesquisador, dessas motivações para o ingresso no cangaço. Quando eu falo cangaço, eu falo do movimento cangaço em si, não é simplesmente um cangaceiro, né? A gente fala, essas motivações é quando o cangaceiro passava também na casa de uma pessoa e dava aquele apavoro e a pessoa por vingança entrava para volante para se vingar, tudo isso tem essa motivação de vingança, de essa chance dessa ascensão social. Eram as oportunidades que os jovens tinham na época, naquele meio. Vale a gente fazer esse julgamento de mérito hoje? Não. Então, gente, repito, essa é a minha opinião como pesquisador, essa é a minha visão imparcial, mas de enxergar os fatos. Claro que a gente não se insere na história, mas a gente tem a nossa interpretação também da história, né? Não tem como a gente não contar uma história se não tiver um entendimento daquele meio aos nossos olhos, no nosso modo de ver. Não vou me inserir na história, mas não quer dizer que eu não tenho o meu ponto de vista, né? Que muito dificilmente eu demonstro meu ponto de vista aqui nos vídeos, né? Quando é live, tudo bem, a gente até bate aquele papo mais informal, mas nos vídeos não. Eu sempre deixo que o pessoal de casa tire suas conclusões e a gente vai debatendo aí. Então, gente, mais uma vez eu repito que esse é meu ponto de vista, essas discussões que eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, nos bate-papos sobre essa questão das motivações, eu vejo por esse lado, certo? Então, respeito as opiniões contrárias, obviamente, essa é a minha, não quer dizer que seja a certa. E vamos lá, vamos continuando aqui nossos vídeos e tudo, e até o próximo vídeo, gente. Vamos lá, vamos embora. Thiago Menezes, outro Zé Cangaça, fique ligado.